Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, continuamos a nossa sequência aí de exposição em Apocalipse, na igreja do Apocalipse, né? Hoje nós entramos na igreja de Sardes. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. A carta que João, inspirado pelo Espírito Santo, envia a igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos ver o que ele fala para a igreja de Sardes. E depois disso tem mais a igreja de Filadélfia, mais a igreja de Laodiceia. Amém? Todo mundo achou? Vai falar assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que te resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarra-se com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por mais um minuto. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Diante dessa mensagem, ó Deus, a qual o Senhor enviou ali às igrejas da Ásia, meu Pai. Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar e se fazer presente aqui nessa noite, ó meu Pai, para que na leitura da Tua palavra, na explicação da Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa me tomar como um instrumento, Pai, e que eu venha falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas que do ouvido ao coração, o Teu Santo Espírito possa fazer a obra, meu Pai, de levar essa mensagem, meu Pai, e que os meus irmãos, com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Teu Santo Espírito, possa levar essa mensagem para as suas mãos e os seus pés, ó meu Pai, e assim serem praticantes da Tua palavra, meu Pai. É nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essas igrejas são igrejas que ficavam nessas cidades. Então, nós já passamos pela igreja de Éfeso, pela igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, e hoje nós estamos na igreja de Sardes. Essas eram cidades. Assim como Fernando Falcão, Mirador, era como se Jesus estivesse enviando carta a essas igrejas que ficavam nessas cidades. E cada cidade tem uma característica diferente. Nós vemos que tinha uma cidade que era rica, tinha uma cidade que era grande centro de couro, de tecidos. E nós vemos aqui a cidade de Sardes. Era muito rica e famosa também pelo seu ouro, pelo seu comércio. Sardes ficava num lugar que era envolto por colinas e cercada por precipícios. Entrar na cidade de Sardes, porque naquela época havia guerras, havia lutas e batalhas, entrar na cidade de Sardes era quase que impossível, porque ninguém conseguia escalar o precipício. Então Sardes tinha essa proteção natural. Seus soldados e habitantes acreditavam que jamais poderiam ser atacados,
que jamais poderiam ser derrotados. E isso fez da cidade de Sardes uma cidade orgulhosa e autoconfiante. Vivia um sentimento de falsa segurança. Sardes, no seu orgulho, olhava para sua proteção e falava: ninguém pode nos atacar, porque ficamos no alto de uma colina, nós somos uma cidade totalmente protegida. Mas a história da cidade de Sardes mostra que a cidade caiu diante de um imperador chamado César. A cidade que se imaginava, Bito, poderosa, que se imaginava intocável, que ninguém chegaria até ela, é atacada por um rei chamado César. Não por falta de estrutura, porque ela era protegida, dona Raimundinha. Ficava num precipício. Ninguém conseguia escalar aquela cidade. Só que um descuido fez a cidade de Sardes cair. Um descuido dos seus vigilantes fez a cidade, que era rica e poderosa, cair. Porque enquanto os seus soldados eram para estar vigiando a cidade, o que acontece? Eles dormiram. Dormiram no ponto. Nós sabemos que um vigilante, quando ele é contratado, a gente tem um vigia aqui que recebeu até diploma de vigia, né? Nós sabemos que um vigia, o que ele precisa fazer? Está atento, está acordado, está vigilante. Um vigia, ele tem que estar o tempo todo atento. Seja ele de escola, seja ele de onde for, ele precisa estar o tempo todo de olhos bem abertos e de orelha em pé. Só que qual foi o problema? A gente já vive numa cidade intransponível. Ninguém vai conseguir entrar aqui para nos atacar. E esses vigias dormem. E o inimigo encontra uma brecha e entra naquela cidade. E tomou aquela cidade. Sardes era rica, poderosa, aparentemente segura, mas ela caiu quando dormia, caiu quando deveria estar acordada, vigiando. E quando nós olhamos as cartas que Jesus envia para as igrejas, ela tem muito a ver com o que a cidade estava passando ou com o que a cidade já tinha passado. E quando Jesus usa a figura das cidades, ele mostra muito bem, porque eles sabiam e entendiam o que Jesus queria falar. E é exatamente isso que agora está acontecendo com a igreja. A igreja tornou-se como a cidade. A igreja se tornou como o mundo. E em vez de influenciar, ela foi influenciada. A igreja que estava ali em Sardes, em vez dela influenciar o ambiente onde ela estava, Aline, ela foi influenciada pelo mundo. E quando a igreja começa a se parecer mais com o mundo do que com Cristo, alguma coisa está muito errada. Veja bem, eu estou falando de igreja, mas eu não estou falando de paredes. Eu não estou falando apenas da liderança. Igreja são todos nós. E essa mensagem é para nós hoje. Essa mensagem não foi apenas para a igreja de Sardes. Quando nós parecemos com o mundo, quando pessoas olham para nossas vidas, Aline, e não vê diferença nenhuma do mundo, existe algo de errado. Existe algo de muito errado. Esse é um alerta para nós. Quando a igreja acha que ela está viva, mas está morta, nós vemos isso do verso 1 e o verso 2, que vai falar, olha, Jesus ali inspira
a João a escrever dessa maneira: escreva essa carta ao anjo da igreja de Sardes, ou seja, ao pastor, ao líder da igreja de Sardes. Essa mensagem é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. Desperte, fortaleça o pouco que te resta, pois até mesmo isso está quase morto. A igreja de Sardes, o pouco que ela tinha vivo, estava quase morto. Vejo que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. A igreja de Sardes tinha conquistado um nome conhecido diante da cidade. Sua fama era notável. Diferentemente das outras igrejas, não havia ali ensino errados, ensinos de heresia. Diferentemente das outras igrejas, ali não tinha a influência de uma mulher chamada Jezabel, que com sua idolatria e com seus cultos pagões de sexualidade, estava penetrando em algumas igrejas. Ali não tinha isso, porém só tinha a aparência de ser uma igreja viva, mas que estava morta. Aos olhos das pessoas, a igreja parecia viva. Aos olhos das pessoas, quando olham para a igreja estava cheia, a igreja estava aparentemente viva. Era uma espiritualidade vazia, não tinha palavra de fato, só tinha gente vazias, espiritualmente adoecidas. E muitos na UTI, porque estavam quase mortos. E aqui está o grande problema de estarmos com um pé no caixão e acharmos que estamos vivos, de estarmos só porque nós viemos nesse lugar e cantamos alguns louvores, de pensar que nós estamos vivos. Esse que é o problema, porque muitos na igreja de Sardes achavam que estavam vivos. Achavam que apenas por ir no culto, levantar a mão na hora do louvor, cantar uma canção, ler a palavra, estavam vivos. Mas era uma espiritualidade apenas externa, uma fé apenas de aparência, sem vida verdadeira diante de Deus. Jesus olha para a igreja de Sardes e alerta aquela igreja. Talvez ele está olhando hoje para a igreja do Curral Velho e é um alerta para nós, porque estamos dormindo, estamos achando que está tudo certo. Mas eu estou indo na igreja, eu até faço parte do louvor, eu até limpo a igreja, eu até faço alguma coisa, eu oro antes de dormir. E estamos mortos, adoecidos. O diabo não precisou perseguir aquela igreja, porque ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Ela estava sendo derrotada pela sua própria frieza espiritual. E quantos de nós que Satanás nem precisa fazer nada com a gente começa a se esfriar espiritualmente, a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a achar que está tudo certo, está tudo bem, eu estou indo na igreja, mas nós não pegamos um compromisso de fato com Deus, e achamos que tudo é na brincadeira, e achamos que está tudo certo. Esse que era o problema da igreja de Sardes. Ela tinha cultos, reuniões, louvores. Tudo parecia correto diante dos homens. Mas espiritualmente ela estava morta, porque tudo havia se tornado apenas aparência. Sabe aqueles que se vestem como crente, andam como crente,
até cheiram como crente, mas é uma vida só de aparências, é uma vida só de pompa, é uma vida só de uma religiosidade vazia. Talvez muito de nós estejamos como a igreja de Sardes, estamos espiritualmente doentes e precisamos de ser reanimados por Cristo Jesus. Precisamos tomar uma injeção de ânimo, porque muitos de nós, às vezes caímos nisso, começamos a ficar frios, começamos a nos afastar de Deus, mesmo estando na casa dele. Porque aquilo que ouvimos aqui dentro não atinge mais a nossa vida aí fora. Aquilo que ouvimos aqui dentro, quando nós saímos dessa porta, esquecemos. E é um outro John Lennon. A gente faz a separação, como se tivéssemos duas vidas, como se aqui fosse uma Dona Lita e lá fora fosse outra, como aqui fosse um Adão e lá fora fosse outro, como aqui fosse um John Lennon e lá fora fosse outro. Mas não existe essa separação, ou não deveria existir. Mas é porque talvez a nossa fé tenha se tornado apenas de aparência. Nós não conseguimos confiar em Deus quando um problema vem, e na palavra dele, nós vemos que ele fala: olha, confia porque eu sou contigo, continue. Só que nós não conseguimos colocar isso em prática. Nada muda na nossa vida do dia a dia. Parece que palavras, conselhos, entram por um ouvido e saem pelo outro. E tudo continua igual. Tudo continua a mesma coisa. Porque não conseguimos viver a palavra no dia a dia. E estamos distante do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. Precisamos ser reavivados por Deus. E o que Jesus fala para essa igreja é isso. Jesus fala, olha para aquela igreja quase morta espiritualmente, respirando por aparelhos, e parece que ele pega um desfibrilador. Vocês sabem o que é isso? Aquela máquina que dá choque quando a pessoa já morreu, o coração parou de bater. E os médicos, em uma última tentativa, pegam aquela máquina de choque e dão um choque no peito. E aquilo mexe com todo o corpo. Quem já viu isso em filmes? O desfibrilador e começa a fazer massagem cardíaca e outro choque para ver se reanima. E Jesus aqui, Adão, ele está dando um choque na igreja de Sardes para ver se ela reanima, porque assim como a cidade, ela estava dormindo, achando que já estava tranquila. Ah, eu vou na igreja e já está bom. Eu me batizei, já está bom. Eu canto, está bom. Mas às vezes são somente rituais vazios, rituais que apenas demonstram ou aparentam algo, mas precisa haver um reavivamento de almas adoecidas. E olha só, Luan, nessa palavra mais uma vez, avivamento. Porque Deus parece que quer falar algo com a igreja. Nos estudos nós estamos vendo reavivamento em Neemias e Esdras, que vai falar sobre o povo sendo reavivado porque tinham morrido espiritualmente.
E hoje, Deus está mais uma vez falando sobre reavivamento. É mais um choque no nosso peito para ver se nós acordamos. Até quando? Porque se não tiver uma resposta do corpo, se não tiver uma resposta do coração, os médicos não ficam dando choque a vida toda. Conseguiu entender? Porque se não estivermos reanimando, Jesus não vai ficar dando choque a vida toda para ver se a gente acorda. Pode chegar um momento que seja tarde. Jesus aponta alguns passos para o reavivamento da igreja. Presta atenção. Talvez você esteja se sentindo assim, adoecido espiritualmente, fraco espiritualmente, quase morto. Mas existem alguns passos, e em primeiro lugar, Jesus mostra que precisa haver uma volta urgente à palavra de Deus. Quando nós olhamos para Neemias e Esdras, o reavivamento se tem quando há um retorno à palavra de Deus. E é isso que Jesus fala no verso 3. Presta atenção. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou desde o princípio. O que a igreja de Sardes ouviu no princípio? A palavra de Deus. Jesus está falando, volte à palavra de Deus, se lembre, viva a palavra de Deus. A igreja de Sardes havia se afastado espiritualmente daquilo que tinha recebido e ouvido. Por isso Jesus diz, não só para a igreja de Sardes, mas Ele está dizendo essa noite para cada um de nós. Ele está dizendo para mim e para você, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. O verdadeiro reavivamento, o verdadeiro avivamento começa quando a igreja se volta para a palavra de Deus. E o que é se voltar para a palavra de Deus, John Lennon? É se debruçar na palavra de Deus e encontrar aqui o nosso prazer, e encontrar aqui a nossa vida. É o que nós temos mais falado o tempo que nós estamos aqui. Precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus, ouvir e voltar àquilo que nós temos ouvido nas pregações. Irmãos, nós nos preocupamos em trazer uma palavra justamente aonde eu estudo, aonde quem vem aqui para ministrar não fala historinha, não lê um versículo e fecha a Bíblia e fala qualquer outra coisa. Só que parece que as pessoas estão querendo ouvir isso. As pessoas hoje em dia estão à procura de ouvir historinhas, não de ouvir uma palavra de exortação, porque querem que os seus egos sejam acariciados. Mas deixa eu te falar, pessoas têm ido para o inferno com egos acariciados, porque elas não ouvem palavra. Olha, é preciso voltar para o Evangelho e se arrepender. É preciso voltar para a palavra de Deus e se arrepender. O verdadeiro reavivamento começa quando a igreja volta à palavra de Deus, reconhece os seus pecados e se quebranta diante de Deus. O que é se quebrantar? É orar, é clamar diante de Deus, é chorar na presença de Deus, falando, Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador, miserável, pobre e nu. Talvez nós nunca fizemos essa oração diante de Deus, porque estamos dormindo.
Estamos entretidos com qualquer outra coisa. Estamos como os vigias da cidade, dormindo no ponto. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar uma brecha. E o inimigo vai entrar. E vai destruir tudo. Avivamento não pode ser confundido com barulho. É interessante que em uma das aulas eu perguntei o que era avivamento. E a gente pensa muito que avivamento é festa, que avivamento é barulho, que avivamento é louvores, que avivamento é rodopiar, que avivamento é pular, que avivamento é falar em línguas estranhas, que avivamento é isso, é o mover, é isso e aquilo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não tem nada disso. Avivamento não é barulho, não é emoção, não é culto festivo. Pode até existir choro e emoção, mas o verdadeiro avivamento, ele se firma na palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é no arrependimento sincero do coração. É onde vidas se arrependem e são transformadas. Avivamento não tem nada a ver com barulho. Avivamento não tem nada a ver com emocionalismo. Existe em muitos lugares culto do avivamento. Aí trazem um pastor que revela tudo e fazem quem quer vir na frente para ser batizado com o Espírito Santo, como se fosse assim. E tem aquele barulho todo. E a gente fala, e a gente ainda chega em casa sem saber e fala, o culto foi avivado hoje. Só porque teve barulho, só porque tinha gente sapateando, a gente acha que é avivamento. A gente acha que uma mensagem poderosa é aquela que fala, você vai ter tudo. A gente acha que pregador é aquele que adivinha o que eu fiz, o que eu vou fazer. A gente acha que pregador é aquele que fala um monte de asneira, chega num grupo de 1000 pessoas e fala, de 100 pessoas e fala, Deus está me mostrando aqui alguém com dor de cabeça. Vai ter, lógico, alguém com dor de cabeça. Mas não é porque Deus falou com ele, não. É porque quer usar de manipulação. É porque quer usar de artimanhas. Mas o verdadeiro avivamento acontece quando existe pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus é arrependimento. A primeira coisa que Jesus fez do seu ministério foi pregar. E a primeira pregação que ele fez foi: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ele não começou com curas e milagres, ele começou por arrependimento. Pessoas estão atrás de fulano que cura, fulano que ora e a pessoa vomita, o câncer. As pessoas estão atrás disso, mas isso não é avivamento. Em segundo lugar, uma volta à vigilância espiritual. No verso 2 ele vai falar sobre isso. Desperta, fortaleça-te. O pouco que ainda te resta, pois até mesmo isso está quase morto. Eu vejo que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Jesus fala, olha para a igreja de Sardes e fala, desperta na vigilância. Sardes caiu porque não vigiou. Sardes caiu porque os seus vigilantes, os seus vigias, estavam dormindo, e eles sabiam muito bem o que era, e o que aconteceu. Por isso que Jesus fala para a igreja, desperta, desperta.
Desperta do teu sono espiritual. Jesus, quando está no Getsêmani, ele olha para Pedro e João e fala: olha, venham comigo. Olha, enquanto eu vou ali orar, vocês vigiem. E o que aconteceu? Eles dormiram. Jesus está o tempo todo, vigia. E a gente está dormindo. Alguém sabe quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe. E estamos dormindo. Jesus alerta a igreja: se não despertar e não vigiar, eu virei como um ladrão de noite, de forma inesperada. Jesus virá de forma inesperada. A igreja precisa permanecer vigilante contra as ciladas de Satanás, contra as tentações do pecado. Tem como alguém estar vigilante com os olhos fechados, sem espada na mão? Não. Não tem como. Nós estamos vigilantes. Como, John Lennon, eu tenho que ficar agora acordado a noite toda, é isso? Não, não é isso. Estar vigilante espiritual não é isso. Você está orando? Você está meditando na palavra de Deus? Primeiro ponto nós falamos, um retorno à palavra de Deus. Você tem orado? Gastado tempo em oração? Senhor, me ajude a ficar firme nas ciladas de Satanás. Ou a sua oração é só para pedir coisa em Deus? Rapaz, imagina um pai e uma mãe que só ouve o seu filho abrir a boca para pedir alguma coisa. Nunca o seu filho vem para fazer um carinho e dar um abraço. Imagina. Imagina Deus, lá vem Adão de novo pedir alguma coisa. O que você quer, Adão? Devemos orar e vigiar. O crente precisa fugir de lugares e situações e até mesmo companhias que podem se tornar um laço para a sua vida espiritual. Eu não estou falando que você agora, você é do mundo, então eu não falo mais com você. Eu não estou falando isso, mas devemos vigiar. Vigiar os lugares aonde nós estamos, as situações em que nós nos metemos, para que isso não se torne um laço espiritual para nós. Existem muitos que estão dormindo espiritualmente, acomodados, sem preocupação com as coisas de Deus. Enquanto Jesus estava vigiando e orando, seus discípulos estavam dormindo. E Jesus fala: será que vocês não conseguem ficar acordado 1 hora, 2 horas, 3 horas para vigiar comigo? Olha, vigiem para que não caiam em tentação. E sabe o que acontece com Pedro? Logo depois, chegaram aqueles que vieram pegar Jesus e Pedro decepou a orelha de um. Sabe o que aconteceu com Pedro depois? Pedro negou a Cristo, negou que conhecia Ele, porque ele não levou a sério o despertar de Jesus. Você tem duas chances, você tem 2 caminhos. Ou você ouve a Jesus falando com você, acorda, ou você continua no seu sono. Vou acordar não, tá bom aqui. Eu estou acomodado aqui, eu vou na igreja quando eu quero. Eu leio a Bíblia quando eu quero. Tá bom. Tá bom. Não precisa de mais nada. Os tempos são maus. As pressões, elas são muitas e vêm contra a nossa vida.
Os perigos são muitos. E Satanás, ele vem de forma sutil. Satanás, ele não quer uma brecha grande. Satanás, ele não quer que você pare de vir à igreja. John Lennon, como assim não? Ele quer que eu pare, sim, não. Ele quer que você continue vindo da mesma maneira que você sempre vem, talvez espiritualmente morto. Talvez sem ter uma transformação. Ele quer assim. Porque assim nós enganamos a nós mesmos. Nós enganamos aos outros de fora. Porque olham, John Lennon vai na igreja. Então ele é crente. Para uma caixa d'água se romper, ela não precisa de um buraco grande. Só uma rachadura, uma fissura, aonde a água consegue entrar. E a água vai entrando. Até num ponto aonde não consegue mais segurar água nenhuma. E a caixa está perdida. Pode jogar fora. Satanás não precisa de uma porta aberta. Só precisa de uma brechinha. Pequenininha. E muitos crentes estão enfraquecendo espiritualmente, não pela espada do mundo, não porque o mundo está afligindo, mas pela sua amizade com o mundo. Será que nós estamos sendo amigos do mundo? Eu não estou falando amigo de pessoas, eu estou falando amigo do mundo. Esse sistema mau, esse sistema onde tirar vantagem é o correto, isso é o mundo. Só brechinhas pequenas que Satanás precisa. Em terceiro lugar, o que Jesus fala é uma volta à santidade. Olha lá no verso 4. No verso 4, há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. A dormência espiritual em Sardes não havia atingido a todos. Existiam ainda algumas pessoas fiéis a Cristo naquela igreja. No meio de uma igreja adoecida, existiam aqueles um pequeno grupo que ainda não havia se contaminado com o mundo. A maioria, porém, estava vivendo com vestes manchadas. E as suas obras, elas não eram íntegras diante de Deus. Essas vestes sujas falam do pecado. A veste é a nossa vida e a sujeira é o pecado, é a impureza, é o mundanismo. O que é o mundo? O mundo entrando. As verdades que o mundo tem atingindo a nós. As verdades que o mundo fala está entrando e infelizmente ainda hoje existe muitas pessoas que dizem ser crentes, mas vivem como o mundo. As pessoas de lá de fora só sabem que a gente é crente porque a gente vem para a igreja, mas a nossa atitude é igual à atitude do mundo. Fazem tudo para tirar vantagem dos outros. Essa é uma característica da sociedade do mundo, aonde eu tenho que sair por cima, aonde eu não posso perder, ou eu não posso ganhar o mesmo, mas eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que tirar vantagens em cima dos outros, aonde pessoas não cumprem a sua palavra. E muitas das vezes isso tem entrado na igreja
E existem crentes que não cumprem sua palavra. Crentes que não pagam suas dívidas. Crentes que dentro de casa vivem em constante brigas. Aqueles que aqui falam aleluia, glória a Deus, e em casa são os palavrões mais cabeludos que existem. Os nossos vizinhos, se ouvirem, misericórdia. As nossas bocas estão sujas. Mas Jesus olha para aquela igreja e fala: olha, se arrependa e volte. Ouça aquilo que já foi ensinado. Quando o mundo olha para essas pessoas, não conseguem enxergar a diferença. Será que existe diferença entre você e uma pessoa que não é crente? Quando o mundo olha para você, existe diferença? Eu não estou falando de diferença em roupas, em vestes. Eu estou falando diferença em caráter. Você é uma pessoa de palavra? Você compra e paga? Você em casa procura ser o que você é aqui? Porque aqui todo mundo é santo. Dentro da igreja todo mundo é direitinho. Dentro da igreja a gente não xinga o outro. Em casa, dentro da igreja a gente trata, ô minha querida. Em casa, quando a querida não está na frente, sem vergonha. É tempo de voltarmos à santidade. É tempo de despertarmos do nosso sono espiritual e voltar a uma vida reta. Será? Será que as pessoas olham? Será que nós estamos tendo uma vida reta diante de Deus e também dos homens? Mas como, John Lennon, nós conseguiremos ter uma vida santa? John Lennon, às vezes eu quero, mas eu não consigo. John Lennon, às vezes eu não quero falar palavrão, e quando eu olho, eu já falei. John Lennon, às vezes eu quero comprar e pagar, mas a vontade de não pagar é maior. Às vezes, a vontade de não brigar é boa. Mas aí, John Lennon, o meu marido fala torto comigo, aí eu rodo a baiana. Às vezes minha mulher me tira do sério. Sabe de uma coisa? Sozinho a gente não consegue viver uma vida reta diante de Deus. Sozinho, Aline, não dá. Sozinho não conseguimos. Por isso que nós precisamos da ajuda daquele que é o verdadeiro agente do reavivamento. Daquele que se chama Jesus Cristo. Nós precisamos da ajuda dele. Porque não conseguiremos de fato. Porque a nossa pecaminosidade, a nossa carne, puxa para o que é da carne, o mal. Mas aqueles que pelo menos tentam ou querem, Jesus ajuda. Cristo, ele conhece as obras da igreja. Ele fala para aquela igreja, olha, eu conheço as suas obras. Eu conheço muito bem. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o nosso passado, o nosso presente,
e o nosso futuro. Ele sabe os nossos atos. Ele sabe. Deixa eu contar um segredo para você. Ele sabe até o que você faz sozinho, quando não tem ninguém te olhando. Até aquilo que só você sabe, Ele sabe. Opa, alguém fez um pix errado. Vou ficar para mim. Foi Deus que mandou. Às vezes é um pobre coitado que botou um número errado e está desesperado querendo o dinheiro de volta, que era o único dinheirinho que ele tinha. Não foi Deus que mandou para mim. Ninguém sabe. Às vezes, é uma coisa que a gente faz escondido no nosso quarto, achando que não tem ninguém olhando. Mas aquele que sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe até mesmo o que você pensa. Porque talvez você não faz nada de errado. Vamos botar isso aí. Que tenho minhas dúvidas. Porque eu tenho hora que só misericórdia. Se eu não voltar para Cristo, eu só faço a vontade da minha carne. Mas às vezes a gente não faz nada. Mas pensa. Mas o nosso coração já maquinou tudo. No nosso coração e na nossa mente a gente já fez tudo. A gente já até matou gente. Quantas pessoas não matamos na nossa mente? Ah, se eu pudesse matar. Mas Cristo conhece. E ao enviar essas cartas à igreja, seu objetivo não era confrontar o pecado apenas por confrontar e apontar o dedo. Olha, vocês estão errando, vocês vão queimar no mármore do inferno. Não, Jesus não está fazendo isso para que eles fossem condenados, mas Jesus está fazendo isso para alertar o seu povo e chamar ao arrependimento e chamar de volta para Ele. Quando Cristo puxa a nossa orelha, não é para nos envergonhar. Quando Cristo fala do nosso pecado, não é para nos envergonhar. É para nos dar a possibilidade de voltarmos para Ele e falar: Senhor, sem Ti eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Isso que é um avivamento de verdade. Se voltar a Deus em arrependimento e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo, mas eu quero, Senhor. Jesus nos chama a atenção não para nos destruir, mas para nos dar uma oportunidade de recomeçar, de dar uma oportunidade de voltar. Ele nos confronta porque Ele nos ama. Ele nos chama ao arrependimento e à restauração e à salvação porque Ele nos ama. E mesmo que nós estejamos vivendo uma vida errada no pecado, existe oportunidade de voltarmos e arrependermos. Enquanto o médico tiver com seu desfibrilador na mão e dando choque para reanimar, ainda existe uma chance. Agora, quando o médico tira o desfibrilador da mão, olha para os familiares e fala: não tem mais jeito. Acabou. Morreu. Vai haver um momento, vai chegar uma hora, quando Jesus voltar, e ninguém sabe a hora,
que vai ser como um médico que tira e fala, não dá mais. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. E ela não foi reanimada. Agora só resta o sofrimento eterno. Quão desesperador vai ser para aqueles que ouvirem de Jesus, ele falando isso, se aparta de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Mas, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios. Está vendo? Fazia coisas, pareciam crentes, se vestiam como crente, tinha cheiro de crente, expulsava até demônios, curava até pessoas. Mas Jesus olha e fala, afasta de mim porque eu não te conheço. Porque você não viveu segundo a minha vontade. Porque você não viveu em arrependimento. Porque você não colocou minha palavra em primeiro lugar. Porque você não, ao menos, quis. Quão dolorosa vai ser essa resposta. Mas eu falo e confesso para os irmãos, eu quero estar naquele outro grupo, dona Lita, que Jesus fala, vinde e entrai, amados do meu Pai. Vinde e entrai. Sabe por que Jesus fala no verso 5, o vitorioso será vestido de branco, eu jamais apagarei o nome do livro da vida. Muito pelo contrário, eu confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que Ele me pertence. Jesus não está falando que aqueles que viverem uma vida certinha, retinha, entrarão e terão os seus nomes escritos no livro da vida. Ele está falando daqueles que se arrependem. Aqueles que se retornam para Cristo. Esse será confessado diante do Pai. Jesus, ele fala para aquela igreja dando uma oportunidade. Jesus é como um despertador para aquela igreja de Sardes. Jesus nessa noite, ele está sendo como um despertador para nós que dormimos. Para nós acordarmos do nosso sono espiritual e voltarmos a Ele. Pensa na sua vida. Reflita. Meu desejo é que essa palavra possa, como um sino, ficar batendo na sua cabeça e te tire o sono essa noite. Misericórdia, John Lennon, eu quero é dormir. Que essa palavra te tire o sono nessa noite. Mas para que você tenha vida. Mas para que você venha, de fato, tomar uma posição. Ele vem como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vem? Deixa eu botar meu relógio despertar aqui 2 horas, porque o ladrão falou comigo que ele vai vir 3 horas. Então 2 horas eu boto o celular despertar, preparo um cafezinho, boto pólvora na bate-bucha. Quando ele chegar, mas o ladrão não fala a hora que vai vir. Então, se eu não sei a hora que ele vai vir, o que eu faço então? Eu já fico preparado. O tempo todo. Jesus, ele fala disso. Que ele virá como um ladrão. Não que ele vai vir roubando tudo da sua casa, não. Essa palavra, quando fala que ele vem como um ladrão, é porque ele vem sem ninguém esperar.
A hora que ninguém imagina, a hora que as pessoas menos imaginar, Jesus voltou. E aí não dá tempo. Ah, Senhor Jesus, agora eu quero agora. Opa, o médico olha e fala, já não dá mais tempo. Já perdeu a oportunidade. Deus tenha misericórdia de nós. Para que não venhamos. Você lembra que essa carta é uma carta para a igreja. Não é uma carta para desviados, não é uma carta para quem está no mundo, é uma carta para a igreja. E a igreja estava dormindo. Senhor Deus e Pai, tenha misericórdia de nós, ó meu Pai. Desperta-nos, ó meu Pai, do nosso sono espiritual. Desperta-nos, ó Pai, se nós estivermos dormindo e não vigiando. Desperta-nos, ó Pai, porque quando o Senhor voltar, nós não queremos ficar para trás, nós não queremos ser pegos de surpresa, mas nós queremos estar vigilantes, ó Pai, vigilantes em oração, em meditação, em jejum. Nós queremos estar o tempo todo alerta para quando Satanás vir com suas artimanhas, nós estarmos alertas, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, não nos deixe dormir, Deus. Não nos deixe, meu Pai, pegar no sono. Reanima-nos espiritualmente. Reaviva-nos, ó Pai. Use o desfibrilador em nossas vidas, ó Pai, para que o nosso coração possa voltar a bater, para que o nosso coração possa voltar a arder pelo Senhor, assim como um dia queimou o nosso coração pelo Senhor. Que isso possa acontecer, ó Pai, ou se o nosso coração nunca queimou por Ti, que venha queimar a partir de agora. Que venha arder um anseio por Te conhecer, um anseio por Te servir, um anseio por estar na Tua presença. Nós não queremos mais dormir, ó Pai, porque saberemos que isso nos levará à morte. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu perdão e da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém.